Olá, seja muito bem-vindo a essa edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. A maioria dos adolescentes dorme mal à noite. O celular contribui com a privação de sono e afeta o aprendizado, o humor e até o peso do jovem. 7 em cada 10 adolescentes estão dormindo menos do que o necessário. A pesquisa, feita com mais de 120 mil jovens, foi publicada na revista científica JAMA. O dado acende um alerta para os impactos da privação de sono, que vão de irritabilidade e dificuldade de aprendizagem até alterações hormonais e maior risco de obesidade. A adolescência já é marcada por uma mudança natural no padrão de sono, quando o perfil passa a ser mais vespertino, ou seja, tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde. O problema é que a rotina social não acompanha essa mudança. Com aulas pela manhã e outros compromissos, muitos adolescentes acabam indo dormir tarde e acordando cedo, o que gera um déficit crônico de sono ao longo da semana. A exposição à luz das telas à noite ainda interfere na produção de melatonina, hormônio que induz o sono, dificultando ainda mais o descanso. Dormir mal não é apenas uma questão de cansaço. O sono tem papel essencial no funcionamento do organismo, já que, durante o descanso, o corpo repara células, regulamenta o metabolismo e os hormônios do estresse. Na adolescência, uma fase crítica de desenvolvimento físico e do sistema nervoso, a privação de sono pode intensificar a instabilidade emocional e aumentar o risco de transtornos mentais, como a depressão e o transtorno bipolar. Além disso, a falta de sono também interfere diretamente na regulação do apetite, favorecendo o ganho de peso. Muitos dos aposentados ainda são os principais responsáveis pelas rendas de suas famílias. Com isso, eles precisam até continuar trabalhando para dar conta do orçamento. Em muitos lares brasileiros, a participação do idoso na renda familiar é cada vez mais forte. Levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Paulistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 91% dos brasileiros com mais de 60 anos contribuem financeiramente para o sustento da casa, sendo que 52% são os principais responsáveis, um aumento de 9 pontos percentuais em relação a 2018. Entre os que continuam trabalhando e já estão aposentados, 71% dos idosos mencionaram a complementação da renda como principal motivo. 56% querem se sentir produtivos e 50% buscam manter a mente ocupada. Hoje os idosos são mais ativos, têm mais autonomia financeira e trabalham por mais tempo, seja por necessidade ou porque se sentem dispostos e mais felizes. De acordo com o levantamento, 46% dos idosos exercem alguma atividade profissional, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2018. Em média, estes idosos pretendem trabalhar até os 74 anos. O artesanato é uma excelente terapia ocupacional para idosos. Além de ajudar na renda, o trabalho manual na terceira idade é um recurso que traz vantagens para a saúde física e mental. O artesanato atua como um recurso terapêutico na terceira idade. A atividade artística estimula a cognição e a coordenação motora fina, combate a depressão e a ansiedade e promove a socialização ao afastar o isolamento. Além disso, eleva a autoestima ao proporcionar um forte sentimento de propósito e realização. Atividades como pintura, crochê, modelagem com argila, tecelagem e reciclagem criativa ajudam a manter a mente ativa e podem se transformar em uma ótima fonte de renda complementar. Além de uma forma prazerosa de passar o tempo, os trabalhos manuais oferecem vantagens diretas para a saúde física e mental dos idosos. Entre os principais benefícios destacam-se o estímulo cognitivo, já que as atividades que exigem foco e concentração ajudam a exercitar a memória, protegendo o cérebro e prevenindo doenças como o Alzheimer. O trabalho manual também proporciona melhora motora. O manuseio de agulhas, pincéis e tesouras auxilia na flexibilidade das articulações e na destreza das mãos. Reduz o estresse. O foco em criar uma peça do zero promove relaxamento, diminuindo a ansiedade e melhorando os níveis de cortisol, além de elevar a autoestima ao ver o produto finalizado. Outra vantagem é a socialização.
Participar de grupos ou oficinas de artesanato combate o isolamento e cria uma rede de apoio e novas amizades. As aposentadas podem receber até 15% a mais no benefício. Está em avaliação no Congresso uma proposta que cria um bônus por filho para milhares de seguradas. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados pretende compensar financeiramente os impactos da maternidade no histórico de contribuições previdenciárias de mulheres. A ideia é que as mães aposentadas pelo INSS possam receber um acréscimo no valor de seus benefícios mensais. Estatísticas demonstram que a dedicação das mulheres às tarefas do lar supera a dos homens, em quase 10 horas semanais. A ideia é estabelecer um bônus financeiro de 5% por filho, limitado a 3 dependentes, como uma forma de reconhecimento e compensação na trajetória profissional e nos salários das mulheres. Com isso, se aprovada no Congresso, as beneficiárias podem receber o valor com um acréscimo financeiro de até 15% nos vencimentos. O objetivo central da proposta é reduzir os efeitos de longo prazo que a criação dos filhos provoca na vida das mães, como afastamentos temporários do mercado, necessidade de jornadas de trabalho reduzidas e, consequentemente, menor tempo de contribuição para a Previdência. Esse esforço a mais em casa acaba gerando desigualdades salariais acumuladas ao longo dos anos, resultando em aposentadorias significativamente menores para as mulheres na terceira idade. O projeto de lei já recebeu um aval na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Apesar do avanço em Brasília, é fundamental destacar que a proposta ainda não altera as regras atuais da Previdência Social e não está em vigor. Antes de seguir para a sanção presidencial, o texto precisa passar por uma longa análise obrigatória nas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, para só então ser votado no plenário da Câmara e do Senado. A União Europeia vai suspender a importação de diversos produtos de origem animal do Brasil por conta das novas regras sanitárias. Vamos conferir. No início do mês de junho, a União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal que atendam às exigências sanitárias do bloco. Com isso, a partir de 3 de setembro, o país ficará impedido de exportar carnes bovinas, de frangos e de cavalos, além de mel, pescados e outros produtos para todos os países do bloco. A Comissão Europeia justificou que o Brasil não apresentou as informações necessárias para comprovar que sua produção cumpre as regras sobre o controle do uso de antimicrobianos. Enquanto isso, outros países do Mercosul continuam habilitados a exportar. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Roberto Perosa, disse que seriam necessários pelo menos 30 meses para que toda a cadeia produtiva conseguisse se adequar às novas regras, prazo superior ao tempo disponível até a entrada em vigor das restrições. Embora a União Europeia represente apenas 5% das exportações brasileiras de carne, o bloco é considerado estratégico por importar cortes de maior valor agregado, que contribuem para a rentabilidade do setor. Outro ponto torna a situação de exportações de carnes ainda mais desafiadora. A China, que é uma das principais exportadoras de carnes brasileiras, adotou novas medidas de salvaguarda para proteger produtores locais, estabelecendo cotas anuais de importação. Agora, o Brasil poderá exportar até 1.100.000 toneladas de carne bovina por ano para o mercado chinês. Todo o volume que ultrapassar essa cota passará a sofrer uma sobretaxa de 55%, o que reduz a competitividade do produto brasileiro. O setor assumiu que os impactos já começam a ser sentidos pelos frigoríficos. Algumas empresas relatam dificuldades para escoar a produção e já adotaram medidas como férias coletivas para adequar o ritmo de produção à nova realidade. Em relação ao preço da carne para o consumidor brasileiro, a expectativa é de estabilidade, pelo menos no curto prazo. No entanto, o setor não descarta a possibilidade de reajustes futuros, caso as restrições internacionais continuem impactando a produção e a rentabilidade dos frigoríficos brasileiros.
E veja a seguir: Inglaterra proíbe consumo de energético entre menores de 16 anos. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. A Inglaterra confirmou que vai proibir a venda de bebidas energéticas com altas doses de cafeína para menores de 16 anos a partir de abril do ano que vem. Segundo o governo britânico, a estimativa é de que mais de 100 mil crianças no país consumam diariamente os produtos, com possíveis impactos negativos para a saúde física e mental. A Academia Americana de Pediatria não recomenda a ingestão de café e outros produtos que contenham cafeína a crianças menores de 12 anos. Entre 12 e 18 anos, o consumo deve ser limitado a menos de 100 mg de cafeína por dia, pouco menos que uma xícara pequena. Para adultos saudáveis, o indicado é até 400 mg diários. A nova legislação na Inglaterra vai proibir a venda de bebidas energéticas que contenham mais de 150 mg de cafeína por litro. Uma lata de 250 ml, que geralmente contém 80 mg, portanto, já não poderá mais ser comercializada na faixa etária. A medida abrangerá vendas em todos os estabelecimentos de varejo, incluindo lojas, máquinas de venda automática e sites e plataformas online. A decisão foi tomada após uma consulta pública realizada entre setembro e novembro do ano passado, que recebeu mais de 1.000 manifestações de empresas, organizações de saúde pública, órgãos de fiscalização e membros do público. De acordo com o governo, a consulta teve forte apoio à introdução de uma restrição de idade. O agronegócio brasileiro vai muito além da produção no campo. Cada vez mais é a indústria que transforma grãos e proteína animal em produtos de maior valor agregado. Vamos ver. O campo produz, a indústria transforma e juntos eles movimentam uma das engrenagens mais importantes da economia brasileira. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o Centro-Oeste respondeu por quase 7% de toda a receita industrial do país em 2024. E o que mais gera riqueza na região vem justamente da agroindústria. Carnes bovinas, derivados de soja e etanol. Há mais de 30 anos atuando na pecuária, o Nestor viu a transformação do cenário ao longo dos anos. Se nós olharmos pelo número do nosso rebanho, ele diminuiu. Nos últimos 20 anos diminuiu bastante, mas a nossa produção pecuária aumentou. A entrada das agroindústrias no estado favoreceu muito isso, pois práticas que eram antes muito caras se tornaram mais baratas. Então, graças a isso, nós estamos intensificando nossa produção a ponto de, com menos animais, produzir mais carne. Hoje, boa parte dessa riqueza já não sai apenas em forma de matéria-prima. Ela ganha valor dentro das indústrias, gerando empregos e fortalecendo a economia regional. A empresa do Linneu começou apenas como laticínio, mas com o desenvolvimento e o aumento da demanda, agregou o frigorífico e a especialização em cortes nobres. E hoje o mercado, principalmente da carne, né, um mercado que cada vez a gente tem hoje, nós detemos o maior rebanho do mundo e a gente entende que está tendo uma oportunidade desse crescimento. Atualmente, o rebanho bovino brasileiro soma cerca de 238 milhões de cabeças, se mantendo como o segundo maior do mundo. A região do Centro-Oeste concentra 34,4% desse total. Em Mato Grosso do Sul, o efetivo gira em quase 19 milhões de animais. A força do agronegócio não está apenas na produção recorde nas fazendas. É justamente aqui na agroindústria onde a matéria-prima ganha valor. Cada animal abatido, cada litro de leite que se transforma no queijo e na manteiga e cada tonelada de soja processada representa mais economia, mais empregos, mais impostos e o produto brasileiro chegando ao mercado de todo o mundo.
Essa transformação aparece nos números. As exportações de carnes bovina, suína e de aves representam cerca de 20% do valor total exportado pelo agronegócio brasileiro. Já o processamento de grãos responde por cerca de 40% de toda a pauta de exportações do agronegócio brasileiro. O Centro-Oeste lidera, concentrando cerca de 50% da produção nacional de grãos, um setor que, segundo o economista Carlos Vitorati, é o que mais cresce dentro da agroindústria. Para boa parte do país, as condições estão dadas para o crescimento da agroindústria. E é um crescimento muito importante, considerando que o Brasil não é produtor de alta tecnologia. Dentro do Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem se destacado devido à localização geográfica favorável, solo de qualidade, políticas de incentivo e por possuir boas redes de escoamento, que serão aprimoradas com a implantação da rota bioceânica. Então isso tudo permite, no caso de Mato Grosso do Sul, que o Estado deixe nos próximos anos de ser um Estado agrícola para ser um Estado agroindustrial. E isso vai ser muito importante, porque vai melhorar a arrecadação do Estado, porque vai incrementar a utilização de mão de obra qualificada e melhorar a renda e o consumo interno do Estado. Da terra à indústria, o campo continua sendo uma das principais forças que movimentam a economia do Brasil. Apesar disso, fatores como mão de obra qualificada, clima e distribuição de energia elétrica são alguns dos grandes desafios enfrentados no setor. A Amazônia se tornou uma das regiões mais disputadas pelo crime organizado na América Latina. Um estudo revela mais de 30 facções criminosas nacionais e internacionais que atuam na região, ampliando a exploração de atividades ilegais muito além do tráfico de drogas. A Amazônia Legal deixou de ser apenas uma rota estratégica para o narcotráfico e passou a concentrar uma rede diversificada de economias criminosas. Um estudo do Instituto Igarapé aponta que mais de 30 grupos armados disputam influência na região, que abrange áreas do Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Equador e Guiana. O levantamento mostra que mais de 2/3 dos municípios da Bacia Amazônica registram a presença de pelo menos uma organização criminosa. Além do tráfico de drogas, essas facções passaram a controlar atividades como garimpo ilegal, exploração de madeira, grilagem de terras, tráfico de animais silvestres, contrabando de combustíveis e rotas logísticas utilizadas para transportar produtos ilícitos. No Brasil, o estudo destaca a atuação do Comando Vermelho e do PCC. As organizações ampliaram a presença em áreas de mineração ilegal, passaram a cobrar taxas de garimpeiros, controlar territórios e disputar corredores estratégicos usados para o escoamento de drogas, ouro, madeira e armas. Também são citadas facções e grupos armados de países vizinhos, como Dissidência das Farc e o Trem de Araguá. De acordo com os pesquisadores, as diferentes atividades criminosas passaram a funcionar de forma integrada. O dinheiro obtido com o garimpo ilegal pode financiar o tráfico de drogas, enquanto áreas griladas facilitam a mineração clandestina e a extração ilegal de madeira. A mesma logística utilizada para transportar cargas legais também pode servir para movimentar cocaína, armas e mercadorias contrabandeadas. O relatório ainda alerta para a infiltração dessas organizações na economia formal. Produtos como ouro, madeira, carne e soja, extraídos de forma ilegal, podem entrar nas cadeias de comércio por meio da falsificação de documentos, fraudes em registros de propriedade e lavagem de origem antes de serem exportados para mercados internacionais. Os pesquisadores defendem que o enfrentamento ao crime organizado na Amazônia não pode depender apenas de operações policiais e militares. A recomendação é ampliar a cooperação entre países, fortalecer a inteligência financeira, combater a lavagem de dinheiro e rastrear empresas envolvidas nas cadeias de abastecimento para atingir a estrutura econômica que sustenta essas organizações. O Pantanal tem alta de 770% na área queimada e Mato Grosso do Sul entra em alerta para incêndios. Confira mais detalhes na reportagem. Enquanto o Mato Grosso do Sul se prepara para enfrentar uma nova onda de calor, os dados mais recentes sobre incêndios florestais chamam a atenção, principalmente em relação ao Pantanal. Entre 1º de janeiro e 15 de julho, a área queimada no bioma teve um aumento de 770,7% em comparação ao mesmo período em 2025. O número de focos de calor também mais que dobrou, passando de 69 para 149 registros.
Os dados fazem parte do informativo do Centro Integrado de Coordenação Estadual e o Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo, elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima e pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, que reúne dados de monitoramento dos incêndios florestais no estado. O cenário preocupa porque coincide com o avanço do fenômeno El Niño e a previsão de condições meteorológicas favoráveis à propagação do fogo. Conforme o Centec, até a próxima quinta-feira, a previsão é de predomínio de sol, temperaturas máximas entre 34 e 38 graus, umidade relativa do ar variando entre 10% e 30% e ausência de chuva em todo o estado. Apesar da situação crítica no Pantanal, o levantamento mostra comportamento diferente nos demais biomas. No Cerrado, a área queimada caiu 44,5%. Na Mata Atlântica, a área atingida diminuiu 12,7%. O Corpo de Bombeiros Militar destaca que atua no Pantanal desde o início do ano e que nesse período 402 bombeiros militares já foram empregados nas ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais. A preocupação permanece para os próximos meses. O Centec elaborou uma previsão sazonal que indica que entre agosto e outubro, a maior parte do Mato Grosso do Sul deverá permanecer sob níveis de risco de fogo classificados entre atenção e alerta. Nas regiões pantaneiras, norte e nordeste do estado, a classificação é ainda mais severa, com previsão de alerta alto para ocorrência de incêndios florestais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você um ótimo sábado. Tchau, tchau.